Seja bem-vindo ao podcast Fusões e Visões. Hoje temos connosco o António Poças, fundador e CEO do Grupo Incentia, uma referência incontornável no setor das tecnologias de informação em Portugal e um caso notável de crescimento sustentado através de múltiplas operações de fusão e aquisição, mantendo o controle da empresa e o foco nas pessoas. Com formação em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, o António iniciou a carreira na área industrial, mas cedo enveredou pelo caminho da consultoria tecnológica e da gestão empresarial. Hoje, a Incentia atinge um volume de negócios de 23 milhões de euros, com cerca de 28% gerados fora de Portugal, com mais de 350 colaboradores e operações em 8 países. Para além disso, é autor de vários livros de ficção e memórias. Esta combinação de experiências confere-lhe um perfil marcado por valores humanos, liderança participativa e visão estratégica. Nesta conversa, vamos explorar a visão estratégica por trás deste percurso, os bastidores de algumas das suas decisões mais marcantes e o que podemos aprender sobre liderança, legado e M&A no contexto das PMEs portuguesas. António, bem-vindo e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado eu e cá estamos. Pronto, hoje a conversa é percebermos toda a história, o seu percurso, o percurso da Incentia e não esquecendo que estamos no podcast de Fusões e Visões, falamos sobre operações da M&A que tiveram muitas ao longo da vida da empresa. Portanto, então, eu começaria aqui na perspectiva de olhar mais para a infância, a experiência de escuteiros, portanto tem a sua relação muito forte com os escuteiros, a formação em engenharia, portanto eletrotécnica, e os primeiros anos como diretor de informática numa empresa industrial, em Leiria. E, portanto, para perguntar o que é que estas vivências, estas experiências, digamos, trouxeram para a sua forma de gerir empresas? Eu diria que trouxeram tudo, não é? Nós somos sempre fruto daquilo que fomos no nosso passado, não é? Mas também sou... começando pelo princípio, podia dizer que também sou fruto de alguns acasos, digamos assim, porque ninguém diria... Eu tive uma infância feliz, não é? Numa família muito matriarcal, onde morava a minha avó, a minha mãe, a minha tia, 3 irmãs, não é? E por isso, se calhar, era assim o menino da família e... diria, espero que as minhas irmãs nunca vejam este podcast, porque não posso admitir isto ao pé delas, não é? Mas eu era um miúdo curioso, mas não era propriamente muito... não tinha aquilo que se hoje chama soft skills de liderança ou essas coisas agora. Era muito metido comigo e mais... a vertente inovadora ou de tecnologia estava lá, porque eu desmontava todas as máquinas que encontrava e que me deixavam desmontar, desmontava, voltava a montar, e a minha capacidade de inovação media-se pelo número de peças que sobravam e a máquina continuava a funcionar. Portanto, podiam-me contratar para reduzir o custo de produção de um conjunto de coisas. Portanto, isso foi a minha infância e o princípio da adolescência que mudou fruto de um acaso que veio a seguir ao 25 de Abril. E eu andava nos escuteiros e naqueles períodos foram assim um bocadinho conturbados, no mínimo, e eu e uns amigos tivemos que assumir dentro do escutismo um conjunto de posições de liderança aos 15 anos, para os quais não estávamos preparados, nem seria expectável. Portanto, o meu percurso nessa matéria inicia-se assim, por um acaso, ou por aproveitar uma oportunidade, e marcado por uma experiência muito participativa, ou muito colaborativa, porque era um grupo que ainda hoje continuam a ser os meus amigos do antigamente, e que em conjunto assumimos esse papel. E por isso foi aí, digamos assim, que eu costumo dizer que aquilo que eu sou devo muito ao escutismo e devo muito a essas oportunidades que tive nessa altura, que depois foram evoluindo, também fui crescendo, fui assumindo outras responsabilidades, mas
a minha vertente mais ligada à liderança, seguramente que aquilo que eu sou começou aí e é fruto dessas experiências. O curso de engenharia, eu tinha esta ideia de ir para os computadores, mas de facto o meu curso ainda não era de computadores, é só eletrotecnia, porque no técnico não havia curso de computadores nessa altura. Houve 4 ou 5 anos depois, e mesmo as componentes de programação ainda eram tecnologias um bocadinho antigas, como cartões perfurados e outras coisas, que a maior parte das pessoas hoje já nem sabe o que é que são. Mas eu sempre tive esse, assim que decidi que ia para aquela área, a minha ideia era muito de ir para esta área dos computadores, sem saber muito bem fazer o quê, nem como, nem o, pronto, e foi isso que aconteceu. Portanto, nesta primeira fase, eu diria que em resumo, que de facto aquilo em que eu me transformei como pessoa, o bom ou o mau que possa ser, é muito marcado por esse período conturbado da história do nosso país, e em que, para dizer a verdade, não me entretive tanto com a política como outros da minha geração, digamos assim, mas no escotismo acabei por me formar enquanto homem. Excelente. E já agora, para quem não sabe, o António é autor de vários livros, estamos a falar há pouco. O que é que levou a começar a escrever estes livros e diferentes livros? Como é que começou essa história? Não foi essa história de escrever um livro e plantar uma árvore, ter um filho, que eu já plantei muitas. Filhos tenho 2, portanto, mas eu sempre gostei de escrever. Eu comecei a escrever um livro, tinha pai 8 anos. A minha mãe deu-me um caderno e eu comecei a escrever um livro. Mas depois a história entrou ali num sítio que eu não fui capaz de sair de lá, e abandonei essa questão. E portanto a questão da escrita, mesmo do ponto de vista, mesmo nas aulas de português, e quando dei a estudar, a coisa que eu gostava mais era da parte da escrita, não era lá da gramática e de outras coisas. Mas mais uma vez já também acabou por ser um processo natural. Eu não pensei em escrever um livro, não é? Os primeiros que eu escrevi, eu tenho um hobby que faço miniaturas de madeira de coisas, agora já foi outras coisas relacionadas com tecnologia agrícola antiga, tipo carros de bois, moinhos, lagares. E para fazer isso tenho que ir fazer uma certa investigação. E depois de fazer a investigação, tenho essa documentação toda. Lembrei-me, publico, não seria um livro, mas eu chamo-lhe caderno de apontamentos, onde resumo e depois dava aos meus amigos, onde as fotografias daquilo que eu fazia e a história daquilo que eu encontrei. Isto muito porque quando eu era miúdo ia passar muito as férias à casa dos meus avós, que eram uns pequenos agricultores, e aquilo fascinava-me, todas aquelas coisas. E depois escrevi vários desses, e depois achei que se calhar era capaz de escrever um que fosse a síntese daqueles todos, mas já tipo romance. E é um livro que acompanha uma família de agricultores em 1961, durante um ano. E foi assim. Depois escrevi outro, uns anos depois, mais história, digamos assim. Que é meio passado em Leiria, meio passado em Sagres. Mas foi... lembrei-me e fiz. Não foi uma decisão estratégica muito ponderada. Foi do momento. Assim. Muito bem. Estava como diretor na empresa industrial em Leiria e decidiu então avançar para a criação da Leiricia. Como é que deu esse clique? O que é que aconteceu para que isso acontecer? A história não é bem assim. Okay. De facto, era diretor de informática de um grupo industrial de Leiria. Sendo de Leiria, não é difícil perceber que a probabilidade de ser de plásticos era muito grande, não é? Uma empresa onde eu fui muito bem acolhido, que não conhecia, e que me respeitaram sempre enquanto técnico e as minhas decisões. E o que acontece é que estávamos a começar a informática, a microinformática, se quisermos, estava a começar,
E nós, também, se calhar, fruto de algum bom trabalho que fizemos lá na Leirense Plásticos, começámos a ser solicitados, nós, as 3 pessoas da equipa que na altura tinha, para irmos fazer coisas a outras empresas. E os donos da empresa sabiam disso e apoiavam e achavam, até acho que gostavam de poder dispensar os seus técnicos para ir fazer a outros. Apercebi-me disso uma ou 2 vezes, que talvez fosse também um bocadinho isso. E foi no seguimento disso, e para dizer a verdade, a primeira ideia nem foi minha, foi do António José Pires, que era que era o filho do fundador da empresa, já lá trabalhava também, e disse: olha, melhor é fazermos uma empresa de informática. E pronto, e foi assim que a empresa começou. Por isso, o risco foi muito reduzido, digamos assim, porque para todos os efeitos, os riscos apareceram mais tarde. O risco do início foi muito reduzido, mas há um aspecto aqui que é muito importante, que é, quando nós começámos, a empresa tinha 3 ou 4 pessoas, não me lembro, mas foi constituída como sociedade anónima, tinha 10 acionistas, porque eram os diretores todos do grupo onde nós estávamos, quiseram ser acionistas, e tinha reuniões do Conselho de Administração, Assembleias Gerais, Orçamento. O que, se pensarmos numa startup de 4 pessoas de informática, ainda mais naquele tempo, de engenheiros que não percebiam nada de gestão, ou se calhar ainda não percebem, não seria normal, não é? E acho que isso foi um marco importante, porque deu-nos rigor de gestão a partir do momento zero. Isso foi um marco que eu acho que nos ajudou depois. Seguramente iremos falar da questão das fusões que fizemos e de algum crescimento inorgânico que fizemos. E esse rigor da gestão ajudou-nos muito nesses momentos mais complicados, em que foi preciso pôr os cavalos no terreno para a coisa funcionar. E foi assim que começou. Portanto, eu de facto sentia-me bem naquela organização, tinha espaço para fazer aquilo que eu queria, portanto não era de todo, naquele momento não era toda a minha opção a poder ir fazer uma empresa. Pronto. Lamento desiludir, estivesse à espera de uma história mais épica. Mas é interessante porque entra aqui a evolução da empresa durante a década de 90 e depois no início de 2000, onde houve um MBO da equipa de gestão. Conta-me um pouco como é que isso aconteceu. Esse sim, de alguma maneira é o momento fundador da nova empresa, digamos assim. É claro que enquanto estivemos no grupo, as várias empresas do grupo, que eram 5 empresas de plástico, mais 2 ou 3 empresas de outra natureza, eram os nossos maiores clientes. A gente tinha meia dúzia de clientes que foram aumentando, mas o grupo sempre teve um peso muito importante. Mas nós percebemos que isso ia dificultar o nosso crescimento. Porque, para todos os efeitos, qualquer decisão de quem mandava, de quem tinha a maioria do capital, era privilegiar sempre o grupo. E bem, e eu compreendo isso perfeitamente. O que aconteceu foi que, por volta do ano 2000, a família vendeu as fábricas de plástico. Manteve o grupo, mas sem 80% dos seus ativos, se quisermos. Não tenho ideia o número certo, mas qualquer coisa por aí. E nós pensámos, bem, agora estamos num grupo que vendeu a joia da coroa, também há de vender aqui um anel de X-Beck que nós somos, no contexto aqui do grupo. E foi aí que nos lembrámos de fazer um MBO e mais uma vez, se calhar já fruto daquela experiência anterior que eu tinha dito, isto foi uma experiência a 5, com 5 colaboradores que partilharam esta decisão e que a implementaram. E que hoje continuam na Incentia, e aqui sim corremos um risco de ficar por nossa conta, não é? De ter que pagar sem termos dinheiro para pagar. E recorreram a algum financiamento ou foi só mesmo o financiamento do vendedor? Não, eles foram, aquilo foi um processo, claro, pacífico. Ficaram tristes, para todos os efeitos era uma área nova e eles tinham algum gosto também, mas também perceberam o caminho. Nós nunca teríamos crescido ali, nunca, e então fazer fusões ou aquisições, que aquisições podíamos fazer, mas fusões nunca iríamos fazer, porque eles nunca aceitariam
perder a maioria do capital. Mas foi uma negociação pacífica e nós pagámos em 3 anos. Exato, ficaram a pagar então em 3 anos. Okay. E mais ou menos 2, 3 anos. Não me recordo agora bem. Isso acabou por, estes 3 anos, quando acabaram de pagar, acabou por vocês avançarem para o processo de fusão com a Datamex. Sim, durante esses 3 anos não pensámos noutra coisa, não é? É preciso pagar isto, é preciso pagar isto, é preciso pagar isto. Mas começámos a olhar durante esse... E eu diria, para dizer a verdade, que com o máximo de honestidade, na realidade a ideia, como eu disse, de criar a empresa foi do grupo, a ideia de fazer o MBO foi partilhada e se calhar até mais reivindicada pelos outros 4. Eu tinha uma posição muito mais cómoda. Eu, para além de ser administrador da Leiricic na altura, era administrador do grupo, tinha outras funções, portanto, por mim estava tudo bem, não sentia essa necessidade. Talvez, se quisermos, também não ter aqui falsas modéstias, o marco foi esta visão de que nós precisávamos de crescer e só crescíamos se nos juntássemos a alguém. Eu olhei para os nossos concorrentes, nós éramos das 4 empresas de alguma dimensão que havia em Leiria, a mais nova. As outras 3 tinham mais 5, 6, 7 anos do que nós. E eu vi que eles conseguiram fazer um percurso de crescimento parecido com o nosso, mas que estavam a estagnar, que estavam numa altura que não estavam a crescer. E eu pensei, bem, nós não somos também seguramente assim tão melhores do que eles, não é? Portanto, isto vai fazer com que nós vamos chegar àquele patamar e também não vamos crescer, vamos ficar iguais a eles. E isso não pode ser, não é isso que a gente quer, não fez isto tudo para parar ali, não é? E pensei, e aí a ideia foi minha, a epifania, não é? Se nos juntarmos a um deles, quebramos essa barreira de crescimento. Ficamos claramente líderes regionais e, portanto, já não estamos, pelo menos por aquele limite, já não estamos limitados. Podem vir outros. E vieram outros, que não sabia na altura, não é? Achava que o problema estava resolvido. E então escolhemos aquela com quem tínhamos alguma relação. Não, havia uma que não tínhamos relação nenhuma e a outra não tínhamos muito pouca. Portanto, aquela conhecíamos as pessoas e a coisa fez. E uma das questões que muitas vezes se fala sobre o processo de M&A em Portugal, fala-se muito da necessidade de haver escala, de ganharmos escala. Temos empresas de maior dimensão e um dos temas que normalmente se coloca é, digamos, alguma mentalidade do empresário em não querer ceder, digamos, o seu poder ou partilhar o poder de quem manda na empresa. Como é que foi no teu caso esse processo? Ias juntar com uma outra empresa? Como é que ia a partilha digamos, do poder? Como é que pensaste na altura esta temática? Para dizer a verdade, se eu tivesse pensado muito, não tinha feito. Não. Nós antes de fazermos, eu falei com todas as pessoas importantes que conhecia. O nosso revisor de contas, o nosso contabilista, o nosso advogado, 2 ou 3 clientes mais importantes, uns amigos que eu conhecia, gestores de empresas maiores. Se calhar falei com 20 pessoas. Não houve uma. Não foi 50%. Não houve uma que achasse que era boa ideia. Uma. E talvez tenha sido a decisão mais disruptiva que eu tomei. Então, foi o que permitiu fazer o resto. Senão, o início. Senão não tinha havido o resto. Nós estávamos. Eu diria que a principal coisa é que nós estávamos mesmo. Depois, se calhar consegui contagiar o resto, pelo menos aqueles outros 4. Mas genericamente a Leiricic na altura estava muito motivada, toda a gente, para que isto corresse bem. Toda a gente assim, é para se fazer, vamos fazer, arregaçar as mangas e vamos fazer. Ninguém imaginava algumas das dificuldades na altura. Eu se calhar, eu diria que esse foi o primeiro ponto. Nós estávamos mesmo convencidos que aquilo tinha que ser feito.
e que vamos fazer e somos capazes de fazer. O dono da outra empresa foi que ainda está connosco hoje, é um dos principais acionistas do grupo, foi muito participativo e percebeu, estou a dizer, nunca falei isto com ele, para dizer a verdade, mas acho que percebeu que nós tínhamos mais capacidade de fazer o processo, de gerir o processo de transformação do que ele teria. Se calhar podia fazer aqui acredito que esta pergunta viesse a pergunta das dificuldades ou dos problemas, mas eu acho que se justifica aqui dizer uma coisa, que é: nós raramente tivemos problemas com os donos das empresas. Para dizer a verdade, não tivemos problemas. Houve alguns que a dada altura acharam que era melhor ir à vida deles e foram. Não tivemos. Nós tivemos problemas em empresas de alguma dimensão com as segundas linhas. Ok. E porquê? Porque achavam que eram os donos. Achavam que eram os donos. Portanto, a empresa já tinha uma certa dimensão, era só de uma pessoa, a pessoa já estava com uma certa idade, delegou ali em 2 ou 3 ou 4 pessoas e elas geriam quase a empresa como se aquilo fosse delas. E foram confrontadas com o facto de que não eram e que havia outras pessoas que eram donos que estavam a dizer como é que aquilo tinha que ser feito com mais veemência do que o dono anterior, digamos assim. E, portanto, isso aconteceu no mínimo 3 vezes, em 3 situações, das 3 maiores empresas que nós fizemos, e aconteceu exatamente igual, em sítios diferentes, este problema das segundas linhas não estarem dispostas o dono prescindiu do poder e de mandar e ficou... Claro. Ele continuou a trabalhar connosco com uma determinada responsabilidade e cingiu-se àquela responsabilidade. Mas vamos para o diretor financeiro da empresa, não percebeu que agora tinha um diretor financeiro acima dele e que ele não era diretor financeiro, tinha que fazer o que o outro mandava. Na primeira operação, é óbvio que não estavam à espera disso, e portanto foi uma surpresa. Sim. Mas depois nas outras situações, como é que prepararam-se para isso? Como é que voltou a acontecer? Reagimos mais rapidamente. Okay. Porque nós nesta primeira estávamos muito a querer fazer tudo da melhor maneira e a conversar e gastámos dias a conversar com eles, a explicar que eles eram importantes, queríamos que eles participassem a perguntar o que é que eles queriam fazer, explicar, tu não podes, essa função não vai ser, essa está arrumada, mas de tudo o resto, o que é que tu gostavas de fazer? E na segunda, quando isso chegou, é assim... Exato, já não perderam muito tempo com isso. Foi a diferença, sim. Mas, portanto, isto foi uma dificuldade e que foi repetida, não é? E que nós conseguimos ver ali assim um padrão. Mas eu diria que... E foi uma constante... eu posso dizer que o nosso sucesso nestes processos de integração são centrados em 2 coisas. A primeira era nós estarmos convencidos daquilo que estávamos a fazer e nós próprios temos uma cultura muito forte. A segunda foi termos, este termo pode parecer um bocadinho exagerado, excesso de competências. Isto é, para a dimensão que a empresa... Eu conseguia libertar pessoas. Não tínhamos uma estrutura que se tirasse uma pessoa de fazer qualquer coisa, aquilo deixava de ser feito. Não, nós tínhamos pessoas com folga. E, portanto, quando estes segundas linhas do outro lado começaram a falhar, e se calhar às vezes de propósito, e a pensar eles não vão ser capazes, não é? Nós tínhamos pessoas para os substituir. Okay. Tivemos sempre pessoas para os substituir. Tivemos sempre capacidade de tomar conta da situação, melhor ou pior, e do processo de seguir. Portanto, eu diria que esses 2 marcos, do meu ponto de vista, um apoio inexcedível, que não tem gratidão que possa alguma vez conseguir agradecer o suficiente, de toda a gente, não estou a falar daquelas 5, 4 pessoas que tinham feito o MBO, mas dos outros diretores depois de Incentia, de que pessoas a escrever um mail depois de mandar qualquer coisa, a dizer assim, não estou a perceber o que é que tu queres, não estou a alcançar o que é que tu queres, mas se achas que é por aí o caminho, nós vamos fazer isso. Confiança. E isso fez a diferença.
porque quando era preciso nós estávamos sempre lá. Nós, quando havia alguma coisa que falhava, nós resolvíamos. Portanto, não era aquela, pois estou a ver, se não for eu a fazer isto, olha isto... Não acontece. Isso não acontece, não acontecia. Eu recuando um bocadinho, ao nível de... Pronto, estamos em 2004 com a primeira, digamos, com a fusão, e já nisto estavam provavelmente a pensar em possíveis novas aquisições no futuro. Como é que isso surgiu? Como é que planearam? Qual foi a estratégia de crescimento? Não é assim uma coisa tão normal e tão nessa época de crescer através de fusões e aquisições. Como é que vocês planearam isso? De todos os momentos de fusões e aquisições, se calhar esse primeiro momento, não o primeiro momento logo a seguir ao primeiro, foi aquele que foi mais bem planeado. Porque nós, de facto, nós fizemos uma lista das empresas. Nós temos empresas nessa lista há 20 anos. Essa lista ainda existe. Estão lá empresas há 20 anos. E há algumas só por piada, porque não as queremos tirar, mas... e outras vão entrando e vão saindo. E nós percebemos que temos saído de Leiria, para todos os efeitos, temos saído de Leiria, portanto, as próximas operações que nós temos que sair em Lisboa, temos que sair no Porto. E, portanto, na lista estavam empresas de Lisboa, estavam empresas do Porto. E depois percebemos que havia 2 ou 3 áreas que nós achávamos que era importante nós termos e que tradicionalmente a Incento, ou a Leiricic, antes disso, não tinha muito forte, que era a questão da parte das redes, do hardware, se quisermos, pronto, vamos dizer na altura. Uma outra parte ligada à parte do digital, que estava a começar e que era ali impactante, e uma outra parte mais ligada à consultoria de gestão. E então, das empresas que nós conhecíamos, muito centrado em parceiros Primavera, que era o nosso ecossistema na altura, nós vamos ver em Lisboa quem é que nos interessa, esta e esta, no Porto quem é que nos interessa, ou quem é que conhecemos. Se calhar havia outras melhores, sim, mas nós nós conheciam. para aquelas que conhecíamos. E agora de redes e disso, mas de redes se calhar é melhor ser de Leiria, porque nós também precisamos de crescer aqui para manter o núcleo principal aqui. E isso foi relativamente bem elaborado, esse plano, e foi seguido à risca, diga, por toda a gente. Nós, por exemplo, lembro-me, houve um encontro de parceiros da Primavera em Espanha, não sei a data, não me lembro, e nós íamos de carro, num carro de 7 lugares, porque era para irmos todos juntos, e a distribuir trabalho por todos, porque tínhamos uma lista de empresas que queríamos falar. Quem é que conhece mais este aqui? Eu conheço, não sei o quê. E portanto, para aproveitar aqueles 2 dias que estávamos lá, e fizemos sucessivas reuniões com sucessivas pessoas, iam focados mesmo para pelo menos levantar a questão, e aí eu também penso que já estava a questão da área internacional, e por isso sim, foi planeado. E um tema que em fusões e aquisições surge sempre é como é que financiamos este tipo de operações. Sei que vocês têm aqui digamos, vários modelos, mas explicaste um bocadinho como é que vocês fizeram estas operações todas. No início, não é, nós, reportando aqui à Datamex, à primeira, nós tínhamos acabado de pagar a empresa, não é? Portanto, e também, seguramente, também não devíamos ter muito crédito junto do banco, não é? Porque é uma empresa pequena e... por isso tivemos que não inventámos nada, tivemos que seguir um caminho em que isso não foi preciso. Portanto, as primeiras operações que nós fizemos foram todas por troca de participações sociais. Por isso é que hoje a Incentia tem 100 e tal acionistas. Não é só por isso, tem muitos colaboradores também, mas porque foi o caminho que nós achámos possível, digamos assim, de seguir, não tendo dinheiro e numa primeira fase não tendo crédito, e numa, se calhar, não nos querendo endividar.
E esse modelo junto dos targets foi bem aceito, uma boa parte deles, porque fizeram as operações, mas as primeiras reações tiveram que explicar muito como é que esse processo ocorreu. Tivemos que explicar muito. Quando eu tenho dinheiro para comprar, eu posso impor prazos, posso impor regras, posso impor um conjunto de coisas. Quando eu estou a oferecer um projeto em conjunto, tenho mais dificuldade em impor. Tenho que impor as ideias, se quisermos. Por exemplo, a maior operação que nós fizemos foi em Lisboa, com uma empresa que era a maior parceira da Primavera na altura, que era a Expert, antes chamava SQGI, depois passou a chamar-se Expert. Foi uma empresa que nós abordámos primeiro até por questões por causa da área internacional, e eles não quiseram participar no nosso projeto internacional, e depois abordámos aqui para o projeto nacional. E por isso, quer dizer, não foi à primeira. Temos a outra que eu estou a dizer está lá há 20 anos, não é? Exato. E, portanto, ainda não foi feita. Eu acho que acima de tudo tem que haver credibilidade. Então, nós temos que conseguir transmitir confiança e por isso temos que acreditar naquilo que estamos a fazer, porque parece-me que hoje há empresas que estão, eu vejo concorrentes nossos, e bem, que era bom, porque se eu acho que isto é bom para a Incenti, acho que é bom para todos, não é? As empresas precisam de crescer, mas estão a fazer isto porque precisam de crescer, não estão a fazer isto porque acreditam nisto. E eu acho que isto se percebe depois do outro lado. Estão a fazer porque pronto, temos que fazer, porque senão desaparecemos, ou porque senão não sei o quê. E por isso eu estou convencido que a primeira questão é: nós temos que transmitir confiança que só vem, ou somos muito bons atores, que só vem de nós acreditarmos mesmo naquilo que estamos a dizer. Depois temos que ser credíveis. E nós tínhamos uma história de credibilidade. Porque fizemos uma, fizemos duas, fizemos três. E eu comecei a perceber que a quarta, quinta e sexta não gostaram nada a fazer. Porque eu não tive que explicar que aquilo era bom, que aquilo era o caminho. Que já não foi preciso. Claro. E que é possível. Claro. Porque as primeiras vezes isto é impossível. Não se consegue. E depois nós provámos que é possível. E então agora essa parte já não existe. Hoje em dia levantam-se outras questões, como por exemplo a questão da dimensão, não é? E as percentagens que estamos a dar são muito pequenas quando acontece uma coisa dessas, e as pessoas não percebem que mesmo assim estão a receber mais do que se calhar recebiam há 10 anos por uma percentagem maior. Mas portanto isto tem todos os modelos são bons se formos capazes de os fazer, mas também aprendemos que há períodos de tempo e períodos em fases de crescimento em que as coisas resultam e depois deixam de resultar. Nós estamos a perceber que este modelo nesta altura já não pode ser um modelo. Quer pela dimensão, quer também pela eventualmente a própria concorrência no mercado. Sim. Que existe muita pressão para adquirir empresas. Os últimos que nós fizemos é sempre uma boa parte deles. Estou a dizer meio, não quer dizer que seja meio de 50%. Mas é uma parte em ações e uma parte em dinheiro, porque nós também queremos que as pessoas se vinculem ao projeto e as pessoas também aceitam isso. Okay. Mas eu acho que é esta credibilidade e as pessoas sentirem que vão fazer parte. O que me parece, se calhar não refletiu o suficiente sobre isto que eu vou dizer, não é? Mas eu tenho que conseguir convencer aquelas pessoas de que elas vão fazer parte do nosso ecossistema. Não vão ser compradas e postas ali de lado e agora sou eu que mando e tu és empregado. Não. E nós nunca fizemos isso. Sim, vem para acrescentar valor, para ter o seu espaço e para desenvolver as suas ideias, para fazer o seu crescimento, para fazerem outras coisas que se calhar não podiam fazer quando estavam sozinhas. E por isso eu penso que esta conquista da pessoa para o projeto
É um dos aspectos mais importantes e que vem da credibilidade que nós temos. E das equipas, já aproveitava para se calhar introduzir aqui também o tema da cultura. E portanto, quando vocês estão à procura de empresas, olham para isso, é difícil por vezes também perceber qual é a cultura, não estando de fora, mas como é que vocês trabalham isso? Antes e depois? No início isso nunca foi problema para nós. Nós achámos que éramos tão bons que aquilo ia resolver por natureza. Estávamos preocupados em conseguir envolver o dono da empresa, claro, e achávamos que a equipa vinha por... esse foi um problema que aconteceu em alguns casos, noutros não aconteceu. Por exemplo, a Datamex era uma empresa muito melhor do que nós, mais organizada, com os processos mais bem definidos, com uma equipa de gestão mais estruturada. Só que, por via daquelas pessoas que eram as que geriam esses processos, não quererem participar da maneira que a gente queria, nós tivemos que tomar uma decisão muito difícil, que foi passar a usar os nossos processos, mesmo sabendo que eles eram piores. Porque senão não conseguíamos controlar a empresa. Não é? E portanto, às vezes, quando a cultura do outro lado é muito forte, a única maneira é tomar decisões, porque não podem haver duas culturas. Não é? Nós temos que a cultura descendo, aqui a cultura entre as pessoas, mas também a cultura dos processos, da maneira de fazer as coisas. E nós, a partir daí, também fomos, não do ponto de vista das pessoas, mas do ponto de vista dos processos, também a partir daí não vamos perder tempo, porque até pode ser que sim, mas não vamos perder tempo. Vamos no dia 1, isto é para funcionar com os nossos processos. E depois pode ir ajustando. E depois vamos ver e podemos ir buscar algumas coisas que estão atrás. É muito difícil integrar uma equipa de 20 pessoas, vamos supor, que tem a sua cultura. É completamente diferente do que eu hoje contratar 20 pessoas, cada uma vem do seu lado, não é? O que é que acontece? Raramente as empresas ficavam como um grupo, digamos assim, porque as pessoas da empresa que vinham, que eram da parte de sistemas, iam para a nossa equipa de sistemas. As pessoas que eram de primavera iam para a equipa de primavera. As pessoas que eram de comunicações acabam a ser distribuídas, não é? As pessoas que eram da área financeira ou da RH, ou do que quer que seja, iam para essas áreas. E, portanto, depois era um trabalho dos vários diretores destas áreas conseguir integrar as pessoas. Eu posso se calhar não estar isto teria que ser confrontado com a outra parte, mas eu acho que nós, de uma forma geral, soubemos fazer isso. Porque o saber fazer isto é conseguir dosear a humanidade com a necessidade. Porque é diferente, por exemplo, houve empresas que nós integramos que tinham uma situação financeira estável e, portanto, tínhamos tempo, porque se não fizéssemos nada hoje, no fim deste mês a empresa dava lucro, estava tudo bem, podíamos dilatar, não é? Houve outras situações em que a empresa algumas empresas que nós integramos estavam em situações financeiras muito difíceis. Portanto, cada mês que nós atrasássemos, porque tínhamos muita pena dos processos e das mudanças e do risco, isso acarretia, cada mês era um prejuízo que já era pago por nós. E, portanto, houve alturas em que tivemos que ser mais agressivos, digamos assim, na mudança. Não nada contra as pessoas, mas sim contra a situação financeira que existia e que tínhamos que fazer qualquer coisa. E isso aconteceu uma vez ou duas, e essas pessoas eventualmente podem se queixar mais do que as outras. Mas de uma forma geral, eu acho que do ponto de vista da relação com as pessoas, da relação humana, nós fizemos um trabalho sempre bem feito. Muito cuidadosos. E por isso a grande maioria das pessoas continua a trabalhar connosco. Ok. Olhando para a internacionalização que vocês fizeram, conta-nos um pouco como é que isso se processou e também como é que entrou, digamos, os processos de aquisição e as diferentes, aí, novamente, a questão da cultura de outros países, que é ainda mais relevante e importante para trabalhar. Os primeiros processos, nós criámos empresas de raiz, portanto
as fusões nesses países vieram muito mais tarde. À frente. Mas o processo de internacionalização aconteceu por pressão, digamos assim, do ecossistema da Primavera. Não é? A Primavera começou-se a internacionalizar e queria que os parceiros fossem. Não é? E começou a fazer força para que os parceiros fossem para Angola, ou para Moçambique, ou para a Espanha, na altura. E nós aceitámos o desafio. E foi de uma maneira... Nós começámos por Cabo Verde, em 2007, mas foi de uma maneira muito natural, num primeiro momento, a trabalhar com recursos de cá, não em Cabo Verde. Em Cabo Verde, muito rapidamente, começámos a ter recursos locais. Ainda há 15 dias estive nos 18 anos da empresa em Cabo Verde, e o nosso country manager em Cabo Verde foi o nosso primeiro funcionário. E ele teve a contar a história, é uma história engraçada, mas também não temos aqui tempo. Mas, e continua connosco, e o segundo funcionário, que é o diretor comercial, também está connosco, né? E a nossa equipa de Cabo Verde é excelente. Desde o início, não é agora, desde o início foi sempre excelente. Pronto, tivemos sorte de encontrar aquelas pessoas muito boas mesmo. Em Angola e Moçambique a coisa demorou mais um bocadinho, porque também havia muitas dificuldades de encontrar pessoas formadas, e durante anos vivemos com recursos de cá, digamos assim. E estamos a fazer esse percurso há anos, não é? Em Moçambique já praticamente só temos pessoas moçambicanas. Nosso country manager é engraçado, era uma colaboradora nossa de Cabo Verde, casou com um moçambicano, foi para Moçambique, continua a trabalhar connosco e é agora a responsável do país. Em Angola a equipa é quase toda angolana, mas o country manager ainda é português. Ok. E tinha aqui uma questão relacionada com, já falamos aqui há alguns temas, que era como é que vocês identificam as empresas-alvo a abordar, se é numa perspectiva muito estruturada, que já falou que sim, faz aí um pouco da vossa abordagem, mas também há aquelas oportunidades que surgem e que são apresentadas e vêm bater à porta. Como é que vocês gerem esse processo entre o que vem bater à porta, o que é que vocês procuram e, pronto, explicando um pouco como é que fazem isso? Não gerimos muito bem, até porque nós não temos uma equipa dedicada a este assunto. Uma coisa foi aquele processo inicial que se prolongou durante muitos anos, que eu expliquei. Isso existiu, de alguma maneira continua a existir, com algumas preocupações. Nós temos continuamos a ter os nossos alvos agora, digamos assim. Fugimos muito mais facilmente deles do que no início, porque no início nós só estávamos a abordar aquelas empresas, não queríamos mais nada, era aquilo. Hoje aceitamos muito mais essa possibilidade de oportunidades que aparecem e pomos-las no pipeline e analisámos-las igualmente. É claro que tem que cumprir alguns critérios. Há bocadinho depois acabei por não explicar muito disso, da questão da cultura. Não é um fator determinante, mas até porque temos muita dificuldade se não trabalhamos com a empresa de alguma maneira, em perceber isso. Mas sabemos algumas coisas. Por exemplo, nós sabemos que é muito mais difícil fazer operações com empresas com vários sócios. Isto é a nossa estatística. Pode não valer nada, mas é a nossa estatística. Várias cabeças, não é? Portanto, é logo aí. Não, e depois tem uma outra coisa, porque normalmente começamos por não juntamos logo os três a falar com ele, né? Falamos com um e o que sentimos, os outros ficam logo a pensar ele tem ali qualquer arranjinho com aquele, e depois quando vou falar com os outros. E sentimos isto inúmeras vezes. E operações feitas que não foram feitas só por causa disto depois. Sim. Também houve uma do nosso lado. Estávamos no dia que estávamos a assinar, eu disse não assino. Porque não vale a pena a gente. O que aconteceu aí?
Porque eu percebi que havia um grande desentendimento entre eles e que não estavam alinhados, não estavam em sintonia. Exato. E outras das vezes a coisa arrasta-se do ponto de vista deles, porque depois não chegam a acordo, depois não sei o quê. O que sentiu aí nessa altura? Foi ser aborrecido, não é? Todo o trabalho e naquele momento ter que tomar uma decisão dessas não é fácil. Não, uma decisão todo contente, porque assim livrei-me de um problema. Sim. A gente tem que olhar para as coisas para o lado positivo. É verdade. Por isso, isto é fruto da nossa experiência. Por exemplo, nós não estamos interessados, porque não é o nosso negócio. Se aparecer um hotel, não estamos interessados, não é? Mesmo na nossa área, se aparecer uma empresa que só vende hardware, que não tenha a componente de consultoria, não estamos interessados. E tem surgido, às vezes, agora neste processo que está também aqui meio, muito agitado ou muito aquecido do ponto de vista do lado das consultoras, tem aparecido empresas, a gente analisa, não é o nosso perfil, não é que nem é para a empresa, a gente olha, é espetacular, um Evita bom, não sei o quê, mas não é o nosso negócio, não é? Nós estamos interessados em empresas. Isso foi uma decisão que nós tomámos também há um ano e tal, de um projeto que fizemos com várias componentes de reorganização. Uma delas foi focarmos no essencial, não é? Nós vendemos 4 empresas, pronto, chega a um ponto que a gente também tem que vender, não é? E a nossa posição é muito essa. Custa-me a aceitar alguém que só quer comprar e que nunca está disponível para vender. Porque se toda a gente fosse assim, ninguém comprava nada, não é? Portanto, se eu estou disponível para comprar, tenho que estar sempre disponível para vender, parece-me. E já agora, estas situações surgiram, vocês venderam aos próprios colaboradores ou foi alguém que comprou? Das 4 ou 5, houve 2, as 2 deste ano, foi um dos responsáveis. Eram 2 empresas da área das telecomunicações, vendemos a um dos responsáveis, que trabalhava connosco já há muitos anos. A outra era uma empresa da área da engenharia e da prototipagem e da impressão 3D. Vendemos a um colaborador da empresa. Houve uma outra da área do marketing digital, não, vendemos a uma empresa... Na área do marketing digital? Sim, uma agência. E, portanto, o nosso negócio é softwares de gestão, desenvolvimento à medida à volta de software de gestão. De software de gestão não é o ERP, é o ERP e os softwares todos estão à volta. E a parte toda da infraestrutura que está por baixo, cloud, cibersegurança, redes, comunicações, para que aquilo funcione. Pronto, e aí esse é o foco. Se aparecer, por exemplo, se aparecer uma empresa de um software que nós não temos, num ERP que nós não temos, possivelmente não estávamos interessados, não nos parece. Dos nacionais, não é? Que ainda sobram, não temos interesse em trabalhar com mais nenhum. Por isso, sim, há alguma escolha, mas há uma certa margem de manobra para analisar outras situações. O caso do ano passado da aquisição em Espanha, o que é que tens em termos de memória, da experiência que mais te ressaltou desse processo de aquisição em Espanha? O que é que mais saltou para que possas aqui contar? Nós estávamos em Espanha. Nós, como eu disse, fomos para a Espanha com Primavera. Depois tivemos uma grande desilusão, foi a Primavera desistiu de Espanha e nós ficámos com uma empresa em Espanha. Isto não corre sempre tudo bem, não é? Ficámos com uma empresa em Espanha que só sabia fazer Primavera e não se podia vender. Portanto, tivemos que agarrar aquelas pessoas e reconvertê-las para um outro software, no caso foi o X3 da Sage. Mas tivemos ali um ano a perder dinheiro, a formar as pessoas e não vender nada, não é? Depois, mais tarde, avançámos também em Espanha com a área da Microsoft. Mas não estávamos em Espanha com o nosso maior parceiro, que era a Primavera, porque ele também não estava. Quando a Primavera é comprada primeiro pela Oakley e depois pela Cegid, passam a estar disponíveis no ecossistema Cegid outros produtos em Espanha que não existem em Portugal.
E foi por aí assim que nós... A nossa estratégia hoje é... A maior parte destes fabricantes olham para a Península Ibérica como um mercado, e daí assim a Península Ibérica ser o nosso mercado. E, portanto, se a Segid é um parceiro para nós importante, não podemos estar só em Portugal, temos de estar em Espanha. Como não podemos estar em Espanha com produtos que não existem, são os que nós temos cá, tinha que ser com os produtos que existem lá. E conhecemos esta empresa, foi uma negociação super rápida, está a correr espetacularmente bem, estamos super contentes. Tão contentes que essa pessoa, que é o responsável, o diretor-geral, que continuou, o diretor-geral da empresa, já nos arranjou 2 outras empresas para nós fazermos o mesmo, de conhecidos deles, e ainda contamos a anunciar isso este ano. Excelente, então, correu bem. Correu muito bem. As pessoas, foi o timing, foi o... Eu acho que o timing também ajuda, porque quer se queira, quer não, isto era entrar por um tema que dava para outra hora, não é? O ecossistema Segid hoje em dia está um bocadinho a viver um conjunto de indefinições que o fabricante, portanto as aquisições que fez, tem que clarificar. Não é drama nenhum, ou seja, nós já vivemos isso com a SAG há uns anos e devemos viver com outro qualquer mais à frente. Mas agora estamos a viver com a Segid. E parceiros mais pequenos, e mesmo a Exton não era assim tão pequena, era uma empresa que já faturava 1,5 milhão, portanto neste ecossistema já não é assim tão pequeno. Também ficam eles, isto vai para que lado? Se calhar se eu estiver aqui junto com alguém maior, tenho mais probabilidades de não acontecer nada. Portanto o timing ajudou. Mas houve ali uma grande sintonia logo entre as nossas pessoas e o Jorge, e ele aderiu muito rapidamente a este conceito de estar numa empresa maior, libertar-se das suas tarefas, concentrar-se naquilo que ele gosta de fazer. Mais na parte técnica e menos na gestão. Espanhol, ele está a desenvolver e está a crescer. Este ano crescemos, temos esta possibilidade de introduzir mais 2 empresas ali no ecossistema, portanto temos de estar muito contentes. E eu creio que daquilo que temos vindo a falar, uma das leituras que nós podemos tirar é que muitas empresas ou empresários que por vezes possam estar mais focados na vertente técnica e gostem menos da vertente mais da gestão, esta é uma boa oportunidade de uma integração convosco, porque vocês aportam todo esse know-how e essa parte da gestão da empresa, ajudando-os a focarem-se naquilo onde gostam de fazer e eventualmente onde são bons a fazer. Portanto, podemos resumir isso dessa forma? Estamos a olhar para o copo meio cheio ou meio vazio. É verdade, isso é verdade. Mas há uma outra parte da verdade às vezes, não é? Houve muitos casos em que isso aconteceu e que, como é o caso do Jorge, e acho que está a acontecer bem, e ele está contente por isso. Houve outros casos em que isso aconteceu e a pessoa dizia, porque é uma coisa que eu ouço muito, estou cansado de estar sozinho, não quero tocar os burros todos, e por aí fora esse discurso. E 2 meses depois, ninguém me diz nada, estão a passar cheques e eu não sei que cheques é que estão a passar. Eu digo, Flá, mas na tua missão, que é coordenar essa área de negócio, alguém interferiu, não tens o teu negócio, não estás a desenvolver, não estás a fazer o que tu queres. Sim, mas eu não sei nada da área financeira e não sei se dinheiro é que temos no banco ou que não sei o quê. Está bem, eu também não sei. Há quem saiba, há quem trate disso, não é o meu trabalho, não é o teu trabalho. Portanto, entre aquilo que as pessoas sentem e dizem e o que depois conseguem ultrapassar, vai uma certa distância, e isso também varia consoante os sítios do país. Há sítios do país em que essa libertação é mais fácil, e outros mais difícil, não é? E noutros é mais difícil. Voltando aqui a um tema da integração, mas agora falámos também há pouco nos processos, também nas pessoas, mas queria focar aqui um bocadinho mais nas pessoas. Um processo deste gera
claramente muita incerteza nas pessoas do lado de lá. Todos os colaboradores das empresas que estão integradas têm dúvidas, têm medos. O que é que vocês fazem para tentar mitigar isso e para tentar suavizar esse processo para os trabalhadores? Não temos, também pode ser a minha visão enviesada, não é? Não sentimos isso a níveis preocupantes, nunca. Okay. Primeiro porque nós, quando falamos com as pessoas, há várias coisas que prometemos. Nós vamos passar as pessoas, porque às vezes é fusão, outras vezes é só a aquisição da carteira, e portanto as pessoas têm que transitar. Nós nunca, em 22 anos, mudámos as condições de ninguém, de nenhum trabalhador. Pronto. Temos de ter mudado dos donos das empresas. De nenhum trabalhador. Não mudámos antiguidade, não mudámos posto, não mudámos ordenado, não mudámos nada. Explicamos-lhe que num primeiro momento também não vamos mudar as funções, nem vamos mudar o que a pessoa está a fazer. Mas que, fruto de alguma reorganização que possa haver, ele também, até por opção dele, até pode encontrar uma outra coisa a fazer muito melhor do que sinta mais realizado do que aquela que fazia antes. E temos inúmeros casos disso, até de pessoas. Nós em Angola temos um caso de uma pessoa que estava na empresa unicamente, e isto é verdade. É triste, mas é verdade. Não é triste, mas estava na empresa unicamente para tirar cafés para o dono. Quando ele queria um café, ela estava lá, não fazia mais nada. Portanto, é daquelas pessoas altamente dispensável, não é? Hoje está connosco, fez a formação de primavera, quer ser consultora e ainda já está a dar fazer algumas assistências, mas no entretanto é, digamos assim, secretário operacional e controla o trabalho dos técnicos, que são os baldas, a lançar horas, e ela é super rigorosa a fazer isso. Portanto, no meio disto também isto é um exemplo, podia contar mais. Por isso é óbvio que em algumas situações há alguma desconfiança inicial. Essa desconfiança inicial, a maior parte das vezes, vem do dono da empresa. Da maneira como ele encarou a coisa, daquilo que disse, e da maneira também como ele entra na operação, né? E isso faz toda a diferença. Agora, eu acho que nós temos tido uma equipa de RH, ou People in Culture, como agora é o nome, muito boa, temos tido há muitos anos, independentemente das pessoas terem mudado. Temos uma equipa muito boa que eu acho que tem feito esse trabalho muito bem feito, e temos tido da parte dos vários diretores uma capacidade quase infinita de paciência, digamos assim, para acolher essas pessoas e as ouvir e as conseguir integrar, muito mais do que eu, porque eu no dia que aquilo é assinado passo para outra e entrego o documento. E agora são as equipas operacionais, tem que ser, não é? São as equipas operacionais que têm que tomar conta da ocorrência. Acho que eu pessoalmente, é óbvio que deve ter havido falhas, mas de uma forma geral acho que fizeram um trabalho muito bom nesta capacidade humana de perceber que as pessoas às vezes estão um bocadinho desconfortáveis e temos que as acolher bem. E acho que conseguimos, de uma forma geral, não é falsa modéstia, acho que é mesmo, até porque não é trabalho meu, digamos assim, é trabalho de outras pessoas. Acho que temos conseguido fazer isso, e por isso é que a grande maioria das pessoas que vieram dessas empresas continuam connosco. E queria tocar aqui um tema que tem a ver com o valor da empresa, o preço que se paga por um processo de aquisição, ou como é que se determinam os termos de troca entre as duas empresas neste processo de fusão e troca de participações. Como é que vocês gerem isso na parte da troca de participações e também na vertente do preço, quando estão numa aquisição, seja de carteira, seja de empresa? Como é que vocês fazem essa gestão? Como eu disse, nós não temos uma equipa a tratar disto. Em princípio, se tudo correr bem,
vamos dia 1 de janeiro, que fazia parte, a última etapa daquele projeto de reorganização que nós encetámos há um ano e qualquer coisa, é criar uma unidade que tem 2 funções, esta é uma delas. Portanto, é pela primeira vez, vou deixar de fazer isto e vou entregar isto a alguém e acho que será muito melhor. Isso ficará muito mais bem feito. Depende das empresas. Portanto, nós temos feito este tipo de operações com empresas estruturadas e de alguma dimensão e temos feito, às vezes, de empresas muito pequenas, empresas de 3 pessoas ou de por aí, não é? Que se começar a ir muito para questões muito filosóficas da contabilidade, não vou fazer. E senti isso muitas vezes, porque senti que as pessoas preferem não falar comigo do que falar e mostrar que não sabem nada daquilo que eu estou a dizer. Então mais vale não falarem. Não é? Portanto, tive por vezes, de arranjar outras formas de falar, não é? E de falar de outras coisas. Por exemplo, o indicador, para nós um indicador fundamental é o da margem. Hoje em dia, a margem, portanto, as vendas, menos o custo das existências vendidas e consumidas, mas também menos os subcontratos, que hoje em dia é muito relevante por causa das subscrições no nosso negócio. Portanto, esse é um primeiro indicador e as pessoas percebem muito melhor esse indicador do que o EBITDA. E esse indicador diz-nos uma coisa: se as empresas são parecidas, não é? E se a Incentia tem um indicador destes, ou depois um EBITDA de X% sobre o volume de negócios, e se aquela empresa não tem, eu tenho quase a certeza que daqui a um ano consigo que ela esteja naqueles indicadores. E, portanto, no limite, posso-a valorizar por esse indicador, que não é um indicador financeiro muito correto para fazer a avaliação, mas por aquilo que eu acredito, do ponto de vista potencial que a empresa tem, que eu consiga dar a volta e fazer, não é? Essa foi outra das vantagens. Não foi propositada, mas reparámos, não é? A questão de nós começarmos a fazer troca de participações, já disse, era porque não tínhamos dinheiro, ponto final parágrafo, mas simplifica muito o processo. Porque, vou dar um exemplo concreto, real, que aconteceu. Os números podem não ser bem estes. Estava mesmo nos finalmente, e estava a dizer à pessoa que lhe dava, ou iria dizer, lhe dava X% da Incentia, 1%, vamos supor. E ele, antes de qualquer coisa, mas eu já fiz, para mim a minha empresa vale 1 milhão de euros. E para mim valia 200 mil. Então e porquê? Então porque fatura 1 milhão de euros. Então a Incentia fatura 20 milhões, vale 20 milhões. Sim. Então podemos fazer a troca por essa. Sim. E fizemos. Sem mais discussão. Eu tinha ainda. Aquilo dava muito perto, apesar de ser abaixo daquilo que eu ia propor. Não é? Porque a pessoa estava com aquele valor. As duas empresas. Agora, ele não pode dizer que a empresa dele vale pelo valor da faturação e uma empresa igual, que até é maior e melhor e não sei o quê, como a Incentia, não vale o valor da faturação. Ninguém tem lata para dizer uma coisa dessas, não é? E por isso, muitas das vezes, às vezes quem não tem cão caça com gato e usam-se estratégias paralelas. É claro que, à medida que vamos estando aqui em contacto com empresas mais sofisticadas, apoiadas por entidades de consultoria, o negócio tem que ser feito de outra maneira, tem que se entrar aqui noutra questão, e é por isso que nós queremos profissionalizar também esta questão. Porque eu tenho um mandato para fazer este trabalho, não é? Portanto, há empresas com quem eu falo que ninguém nem na administração sabem, porque também não vale a pena. Portanto, se calhar em conversa digo, se não calhar em conversa não digo, para que é que as pessoas vão estar preocupadas. Depois, mais à frente direi, naturalmente. E depois, quando chega ali à fase da negociação, é que apresento as coisas e discutimos como é que fazemos ou como é que não fazemos. Por isso, no nosso processo, eu tenho um Excel fantástico de engenheiro, não é? De economista, não é? Em que avaliam um conjunto de coisas, são as coisas que para nós são mais relevantes, porque a empresa é muito igual a nós. E faço muita comparação entre
Por exemplo, quanto é que eles têm de FSIs, quanto é que a Incentia tem de FSIs. E eu sei que a Incentia até tem um bocadinho mais do que aquilo que devia ter e que podia baixar. Portanto, se ele estiver muito acima da Incentia ali qualquer coisa não está bem, não está bem, não é? Ou dos gastos com pessoal ou de outras coisas. E depois tento explicar isto de uma maneira simples quando estou a falar com pessoas que eu sei que à partida ainda percebem menos do que eu, que é difícil, mas acontece de vez em quando encontrar. Isto foi no passado, hoje em dia já não estou a encontrar empresas dessas. Claro, e a vossa estratégia de crescimento, de forte crescimento, de duplicar o volume de vendas nos próximos anos, vai ser muito baseado nestes processos de aquisição. E aí vocês vão ter que entrar, provavelmente, com outras estruturas financeiras ou eventualmente a entrada de um parceiro para vos ajudar neste processo. Já tem isso mais claro? Nós... estamos em 25 ainda, não é? Exato. 24, no fim de 23 começámos aquele projeto que eu disse que foi a Iniciativa Vanguarda, foi um projeto que fizemos em conjunto com a UI, de reorganização da empresa e depois de refazer o plano estratégico, que já fizemos sozinhos, mais à frente. E que apontava vários caminhos, que era simplificar a organização, por isso é que vendemos empresas, e as participações sociais, uma série de um modelo de governance. E quando começámos a fazer o plano para os próximos 3 anos, portanto 26, 27, 28, surgiu este desafio, não é? Nós vamos duplicar também. E as contas estão feitas, aquilo não é bem metade, mas para simplificar, metade é por crescimento orgânico, metade é por crescimento inorgânico. Mas aqui entram decisões que não estão tomadas. Uma delas é, vamos fazer 10 operações de 1,5 milhão, ou 2 de 5, ou de 7, não é? Porque é muito mais fácil fazer só 2 do que 10, mas também se calhar pode ser mais difícil por outro lado. Depois percebemos que o modelo de troca de participações neste perfil de empresas, se forem empresas maiores, voltamos a conseguir poder fazer isso, não é? Empresas mais parecidas connosco. Nós temos um cenário em cima da mesa com uma empresa espanhola que fatura 30 milhões. Mas se as empresas forem muito mais pequenas, já não é atrativo este modelo. E depois tem um outro problema este modelo, que é o tempo. Que a nossa experiência diz que isto demora muito tempo. E por isso nós estamos apostados em... por isso é que esta empresa, nomeadamente em Espanha, e porquê? Porque também somos menos conhecidos. Nós cá temos uma credibilidade que não temos em Espanha. Por isso, lá sempre as operações que fizemos em Espanha tivemos que fazer uma parte em dinheiro e uma parte em ações. Por causa disso também, se calhar daqui a mais 1 ou 2 já não será, isso já podia ser diferente. Mas nós estamos muito focados nesta questão deste duplicar fundamentalmente no mercado ibérico, que é a nossa grande aposta, e conscientes de que será muito difícil o conseguirmos fazer sem dinheiro. Felizmente temos uma situação muito diferente agora daquela que tínhamos. Teremos financiamento, nós teríamos facilmente financiamento, no mínimo para metade daquilo que precisamos, digamos assim, nem precisamos de ir. Não está tomada a posição sobre que tipo de financiamento é que vamos encontrar, será uma decisão de 2026, mas está tomada a posição que nós não conseguimos fazer isto sem financiamento, seja bancário, seja de uma capital de risco, ou de um investidor qualquer, que ponha dinheiro para nós fazermos este projeto. Ok, excelente. Ia fazer aqui uma questão, pedir, digamos, que desse para quem nos estiver a ouvir e que queira eventualmente enverdar por um processo de venda ou obviamente também de aquisição, crescimento por aquisição, que conselhos é que daria a esses empresários que nos estão a ouvir? Eu não sei se sou capaz de dar muitos conselhos, mas eu, mesmo não dando conselhos, eu posso olhar para trás e ver o nosso percurso. O timing também é importante, como nós já dissemos. E estamos a viver outro timing que favorece esta situação. Portanto, por isso parece uma altura boa. A segunda coisa também já disse, é
quem começa isto tem que estar firmemente convencido de que este é o caminho. Senão as outras pessoas percebem. Ninguém se quer juntar a uma pessoa que está a fazer fusões só porque sim. Tem que sentir que está mesmo que acredita mesmo naquilo. A terceira questão é tem que perceber que também tem que ceder. Porque há muitas pessoas que começam isso a achar que o outro lado tem que ceder tudo. E parece-me um processo de negociação. Parece-me um erro. Porque senão tipicamente perde-se valor, porque quer dizer é que o dono de outra empresa não está interessado nisso, até pode vender, mas não se calhar resolver um problema e vai à vida dele. Mas portanto eu diria que uma boa dose de humildade, de convencer, esta humildade não é submissão ou quer que seja, não é de perceber eu quero fazer isto e eu quero tirar o máximo partido da outra empresa também, de nos juntarmos, de avançar por aqui. E por isso eu tenho que ouvir o outro lado e tenho que ceder. E ceder também não é em tudo. Portanto, se eu estou muito convencido daquilo que quero, eu não vou abdicar disso. Há coisas que uma pessoa não pode abdicar. Não pode abdicar do fim, daquilo, da sua meta. Agora o caminho, há muitos caminhos para lá chegar. Muito bem. Agora para fechar então esta entrevista, tenho aqui algumas frases que eu gostaria que pudesses completar com respostas curtas que vier logo à cabeça. Ok, vamos lá. O que mais me inspira hoje é... Para dizer a verdade, tenho de dizer que é a minha neta, porque sou um avô recente. Ok, se então for em termos, mas pronto, está mais justificado. Como estamos aqui assim em termos organizacionais, eu gosto muito de trabalhar com pessoas e de as ver crescer e fazer coisas. Ver o desenvolvimento deles. Eu não ando sempre em cima das pessoas, as pessoas têm muito espaço, mas também tenho que fazer, e isso dá-me prazer, digamos assim, trabalhar com pessoas que conseguem evoluir por elas sem dependerem de mim. Excelente. Profissionalmente, quero ser lembrado como? Eu, profissionalmente e na vida, eu acho que gostava de ser lembrado que as pessoas possam dizer era boa pessoa, era um gajo porreiro, porque acho que isso no fim é claro que profissionalmente nós temos que ser bons profissionais, não é? Mas depois eu tive várias profissões, não é? Fui programador, depois fui técnico de informática, depois fui não sei o quê, depois fui gestor. É difícil depois ser... Deu aulas, dei aulas, sim, dei aulas uma série de anos. É difícil de fazer isto tudo bem, não é? Igualmente. Mas eu quero acreditar que as pessoas reconhecem que eu tenha alguma capacidade profissional de fazer bem aquilo que me proponho a fazer. Bem. Ao longo da vida aprendi que o mais importante é? Para mim o mais importante é a amizade. Excelente. E por fim, se pudesse deixar uma mensagem à próxima geração, filhos, netos ou jovens líderes, qual seria? Que sejam felizes. Lutem por isso. Lutem por isso, claro. António, muito obrigado por ter partilhado connosco estas ideias, estar aqui presente. Foi um gosto. Muito obrigado, foi também um prazer estar aqui contigo. Ok, muito bem, muito obrigado.